Fala aí pessoal, quem vos fala é Leonardo Furtado e temos mais um vídeo aqui dessa série. Lembrando que isso é toda uma linha de raciocínio quebrada em múltiplos vídeos. Se você está chegando aqui agora, sugiro muito que pare um pouquinho, volte os episódios para você acompanhar tudo que eu tenho tentado mostrar aqui e você poder conectar os pontos com facilidade. Se você curtiu, deixa o like aqui, compartilhe o vídeo e principalmente comente o vídeo, porque eu olho todos os comentários e dou atenção a todos os comentários, sem exceção. Continuando aqui a linha de raciocínio, o MPLS é uma tecnologia de camada 2,5. Isso eu já ouvi da boca de pessoas, levando isso na esportiva e no debate sério e amistoso, tá? Não tem treta nenhuma não. Algumas pessoas, por exemplo, que revelaram, não, cara, faz sentido o Switch L2, o Router L3, aquela coisa toda e tal, que eu tenho tentado desmistificar aqui. E dessa mesma pessoa ele fala, não, o MPLS já é 2,5. Mas peraí, vamos pro primeiro ponto aqui. Para início de conversa, meu amigo, existe camada 2,5 no OSI? Pega aí agora manual, qualquer manual, livro que você tenha, publicação, artigo, material, enfim. Abre ali a fotinha e vê se você acha a camada 2,5 do OSI. Não existe. Se não existe, isso aqui, cara, não procede. Então você já começa a reconhecer mesmo que, de forma acidental, que o modelo de referência, quando ele foi criado lá atrás, ele não previa as tantas interações que devem acontecer, dados de uma camada que precisam ser modificados, manipulados, otimizados em outras camadas. E isso é contra o que sugere desde o início do X200. E você está basicamente reconhecendo isso aí. Tá? Não existe camada 2,5. Vamos falar um pouquinho disso aqui, mas não vou entrar no tema de MPLS. Mas eu sou doido para aprender MPLS. Aqui nesse canal, acho que o que mais tem é vídeo sobre MPLS. Inclusive tem uma live de quase 5 horas de duração só falando de MPLS para leigos. Dá uma conferida lá. Equipamentos numa rede, sejam eles roteadores ou switches, comutando pacotes com base em tecnologia MPLS, eles fazem isso observando instruções contidas num cabeçalho especial, que chamamos de sham header do MPLS, que de fato não é uma coisa nem na camada 2 e nem na camada 3. Ok? Isso é fato. O sham header não contém instruções de camada 2 ou 3. Agora, depende das duas e até mesmo da camada 4 para acontecer. Olha que interessante. Vamos dar uma olhada no seguinte. Como é que os labels são produzidos? Para você ter MPLS numa rede, você precisa de roteamento IP. Tá joia? Vamos deixar o IPv6 fora de cena, que eu não quero fazer muito off-topic aqui não. Vamos falar do básico. Pegar aqui no IPv4, que é onde os serviços MPLS tradicionais estão disponíveis, e no IPv6 precisaríamos de coisas tipo 6PE e tal, não vou falar disso agora. Mas você tem lá uma rede IP, com protocolos de roteamento ou rotas estáticas, que o MPLS ele não exige um protocolo de roteamento, exceto para TE, mas para roteamento no geral, rotas estáticas, conectadas, OSPF, ISA, IGRP, o que for. Você precisa de rotas na tabela de roteamento. Para que um protocolo específico, que nesse caso é o LDP, mas tem BGP que faz label, sim, tem. Tem o RSVPT que faz label, sim, tem. Tem o LDP, enfim, vamos pegar o simples, label switching. Vamos falar do label switching. Você precisa de rotas na tabela de roteamento para o uso desse protocolo LDP que vai alocar e distribuir labels. Então, um plano de controle de roteadores e switches que suportam o MPLS precisa ter rotas numa tabela de roteamento. Ou seja, e tem que ter roteamento IP acontecendo no teu backbone, obviamente. Então, a primeira coisa é que você tem que ter roteamento numa rede MPLS. 2, você precisa de um protocolo, que é o Label Distribution Protocol, LDP, para você fechar vizinhanças entre roteadores adjacentes, normalmente pelas loopbacks, para que você consiga trocar esses labels. E esse protocolo LDP é transportado pelo UDP, para descoberta dos vizinhos, e pelo TCP, para fechar as vizinhanças de fato com o protocolo TCP. Então você no MPLS é uma salada. O plano de controle tem o IP,
as tabelas, as estruturas que coisas paralelas aqui, o Periféricos ao IP mantém, tabela de roteamento, por exemplo, que é a RIB, né, Routing Information Base, então IP, tabela de roteamento, LDP com protocolos de transporte UDP e TCP. Você precisa disso aqui. São justamente os pontos marcados aqui. Aí eu vou falar do label daqui a pouco. Tá? As decisões de encaminhamento de pacotes numa rede MPLS se dão com base em instruções chamadas labels. Tá? Foi falado naquela live desvendando o MPLS para leigos. Porque label e leigo acaba conflitando aqui. Então esse label aqui é uma instrução de 20 bits contida num cabeçalho especial chamado Shin Header. Tá? Tá aqui, o Shin Header do MPLS. E o que é o label? O label está na camada 2? Não. O label está na camada 3? Não. Ele de fato estaria numa camada intermediária, porque quem transporta os pacotes numa rede MPLS em frame mode, que é sobre o Ethernet. O Ethernet transporta os labels. E atrás dele tem todo o payload que segue, P, TCP, L7, tudo, e por aí vai. Então o MPLS ele é transportado pelo L2, então ele está acima do L2. Mas os routers não tomam decisões de encaminhamento de pacotes com base em endereços IP, e sim com base nos valores de label. Então o IP está na camada 3, então, e o MPLS ele roda em cima de camada 2, então ele está em 2,5. Faz sentido, nunca falei que MPLS não é uma tecnologia 2,5. Mas em qual função do MPLS de fato você está questionando? Em que camada do modelo de referência OSI ou na suíte TCP/IP os roteadores se baseiam para tomar decisões de para onde os pacotes devem ser encaminhados? Camada 2,5. Mas como é que esse valor de label, que é o que notoriamente ele utilizou, o router utilizou para tomar essa decisão, como é que isso foi produzido? Bom, via uma acessão por um protocolo especial, que é o LDP, por exemplo, o qual é transportado pelos protocolos UDP e TCP, porta 646 para ser mais específico. Então, você precisa de um transporte L4. Olha que interessante. Então você precisa... E como é que os labels são produzidos? Com base nas rotas IGP da tabela de roteamento, instruções L3. Então, o plano de controle MPLS ele tem o IP, a tabela de roteamento, o protocolo LDP, que usa os protocolos de transporte. Tem camada 3, 2, 3 e 4 aí, irmão, na história toda. Fora a camada 2,5, que é a própria camada, né, onde geral. Essa camada não existe. A gente inventou a moda aqui, todo mundo inventa essa moda. É ali que seria tecnicamente o local onde residiriam os labels em termos de OSI. Camada 2,5 ela não existe. Então isso é falado aqui, caso você tenha interesse em tomar essa anotação. Então o plano de controle do MPLS depende de componentes de camada 3 para funcionar. E o protocolo que viabiliza isso, que é o próximo slide aqui, você precisa de protocolo LDP, que é transportado pelos protocolos UDP e TCP especificamente. O UDP é mais para você descobrir os vizinhos, o TCP fechar a conexão entre os vizinhos para que haja a troca de labels. Então você precisa de um protocolo que é transportado por camada 4. O processamento de pacotes numa rede MPLS, obviamente, se dá com base em instruções que, novamente, o quadro Ethernet é recebido pelo roteador. Aí tem o Ether Type, aí o tipo aí vai ser 8847, MPLS Unicache. Então o router sabe que ele vai ter que olhar numa LFIB, que o pacote contém label. Aí ele vai consultar o valor de label descrito pelo Shin Header e vai tomar a decisão de para onde ele deve encaminhar o pacote. Ou seja, o cabeçalho IP não foi consultado, mas o endereço MAC foi. Todo o quadro Ethernet foi processado direitinho. Depois foi o Shin Header, especificamente o label. Agora o roteador olhou o endereço IP? Não, ele de fato não olhou. Então no plano de dados, o processamento de pacote se dá com base em uma instrução chamada label, que está contida num Shin Header, que é uma coisa que está em qual camada do OSI mesmo? Aí não existe, não é nem 2, nem 3, é camada 2,5. E aí então você começa a entender a coisa como ela funciona. Para finalizar aqui, esse vai ser um vídeo mais curto, em que camada o MPLS reside? Bom, qual característica, ou melhor,
qual procedimento do MPLS você se refere. Começa por ali. Em quais camadas residem os componentes de plano de controle do MPLS? O Finite State Machine, a troca de labels, as estruturas de labels e tal. Em quais camadas isso está? Tem coisas de camada 3, coisas de camada 4. E até por que não? Uma lib, ela tem qual camada está a Label Information Base? Na camada 3? Não está. Eu acho que não está em nenhuma camada. Eu teria que colocar lá na camada 7, não sei. Então, qual componente, em qual camada do modelo de referência OSI atua um protocolo LDP, o qual é responsável por descobrir vizinhos, estabelecer conexões e trocar labels? Eu sei que usa TCP e UDP, então está acima da camada de transporte. O LDP não é um protocolo de transporte, é um protocolo, então está mais para uma aplicação do que para transporte. Ele roda sobre o TCP e o UDP. Olha que interessante. Agora, como é que os labels são produzidos? Com base nas rotas IGP da tabela de roteamento, que essa sim é uma estrutura de camada 3. Cara, que bagunça, viu que virou uma salada. Então uma rede MPLS funciona como o modelo OSI sugere? Não, porque como o OSI foi criado, nem se pensava em criar uma arquitetura de label switching. Olha que interessante. Agora, qual camada os roteadores se baseiam para encaminhar tráfego no backbone MPLS? Bom, isso roda em cima da camada 2 e abaixo da camada 3. Só que isso não existe de verdade, é a camada 2,5. Então a gente inventa, não, o SPF para o plano de dados é uma arquitetura de camada modelo OSI 2,5, 2.5. É interessante, cara, é assim, o mais importante é você entender como a bodega funciona. Entendendo como a bodega funciona, o resto é mole, irmão. Novamente, não desestimulo, siga estudando por quaisquer artigos, materiais, vídeos, tem muita coisa legal. Um abraço para o meu amigo Gustavo Calau, o programa Risco Zero dele, de formação CCNA, espetacular. Meu grande abraço para ele. É um cara que tem inclusive um vídeo no canal dele muito bacana sobre OSI. O pessoal está elogiando bastante. Dá uma checada lá. Cara, a opinião de várias pessoas você vai ter. Eu quero inovar. Não por preciosismo, porque é a natureza do meu trabalho ser diferenciado nas coisas que eu faço. Então, eu não posso ficar repetindo o mesmo mantra de outros especialistas. E especialistas, os caras são bons. Eu preciso levar isso para um campo de discussão mais interessante. Nem que isso vá causar alguma certa divergência, alguma dificuldade para você entender. Mas eu entendo que esse é o caminho. Se especializando nas funções, no funcionamento da rede, é melhor do que você ficar amarrado a uma coisa que é útil só no início. Depois, você vai ter dificuldade de se desenvolver se você continuar pensando daquele jeito. Esse é o meu ponto de vista. Espero que você tenha curtido esse vídeo. Se você curtiu, compartilhe com a comunidade. Deixa aquele joinha para mim, o GG, né, que a gente chama aqui. E comenta, que será um maior prazer poder responder aí os comentários e tentar te ajudar de alguma forma. Um grande abraço e até o próximo vídeo, que é o vídeo final de falar de OSI no geral, hein? Após o próximo vídeo, vamos cair dentro das camadas, começando pela física. Galera, até lá. Valeu.